E essa é a dinâmica do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo tem como dinâmica preencher aquilo que é vazio, aquilo que está desocupado da graça de Deus. Eu estava de fora, né? O Emmanuel se lamentava, não tenho música, não está o violão tocando. Dependemos muitas vezes de condições para ser felizes. Dependemos de condições para amar. Dependemos de condições, né, até para fazer um plano. Tem pessoas que, se não tiver favorável tudo para ela, essa pessoa desaba. Essa pessoa não consegue viver, não consegue conviver. Mas Deus não nos fez para isso. Deus não criou o ser humano para depender das circunstâncias do mundo. Porque tudo neste mundo é circunstância, ou seja, é passageiro. Hoje está favorável. Amanhã pode não estar. E aí? Vamos deixar a vida? Vamos abandonar a família? Vamos desistir dos projetos, dos planos? Deixamos de ter fé? Abandonamos os filhos? A esposa, o marido, a família? Porque aconteceu uma adversidade? Porque aconteceu algo que não me foi propício? Eu digo que falta amor. Eu digo que não conhecemos o amor quando agimos desta maneira, quando pensamos desta forma. Eu quero aqui suscitar uma palavra de Santa Teresinha do Menino Jesus. No manuscrito B da sua biografia, Teresinha diz a si mesmo, né? Eu descobri a ciência essencial. E a minha vocação é o amor, Teresinha diz. Estamos no mês das vocações, no mês dedicado às vocações. E não há vocação que mais impulsione a vocação universal da santidade do que a vocação ao amor. Uma vocação dentro de uma vocação. Uma vocação que é fonte de vida para outra vocação. Porque não tem como ser santo se não ama. E eu não estou falando aqui daquele amor que nós aprendemos no mundo, ou dentro de relacionamentos. Porque muitas das vezes nem amor é. O amor humano, ele necessita de um feedback, né? Eu te amo porque tu me ama. Eu te faço um bem, né? Porque estou cercado de circunstâncias, né, que me proporcionam isso. É só a gente ver, né? Eu não estou criticando, pelo amor de Deus, tá? As pessoas que dão, assim, as cestas básicas, de repente, fazem movimentos, assim, em determinadas épocas do ano, como Natal ou coisa parecida. Isso é muito bom. Mas por quê? Porque há circunstâncias, né? Todo mundo recebe o 13º, né? O pessoal dá umas caridosas por causa do movimento do Natal, daquilo que está acontecendo. Mas deveria ser sempre assim. Sabemos, né? Que dependemos da circunstância financeira muitas vezes. Mas existem coisas e situações, inclusive como essas, que elas acontecem sem que muitas vezes necessitemos tirar algo do bolso. Quantas das vezes nós deixamos de proporcionar algo na igreja, na sociedade em que convivemos, assim, na vizinhança, porque temos orgulho, vaidade, deixamos de pedir algo para alguém. Eu sempre brigo com o pessoal da comunidade, né? Eu brigo com eles por quê? Porque alguns são muito orgulhosos, né? Pessoas orgulhosas, né? O orgulho, ele fez com que o gênero humano caísse da graça que Deus criou o ser humano. Às vezes a gente faz uma rifa, às vezes não, o tempo todo a gente está fazendo rifa aqui, né? Para a gente poder sobreviver.
Vê só, a gente vive desses movimentos, dessas ações, e a gente tem orgulho. Ah, não, eu não vou fazer isso. Existem membros que preferem tirar do bolso, mas não pedem, não oferecem, não mostram. Ah, não, eu não preciso disso. Bem, isso, né, é um pensamento seu, mas eu critico, eu brigo. Por quê? Porque a graça passa pelo meu desprendimento de mim mesmo. Jesus, no Evangelho, diz: vinde a mim os pequeninos. E Jesus não está falando somente das crianças, não. Você está falando de todo aquele que se faz pequeno para poder sobreviver, que se faz pequeno para poder amar. Quantas das vezes, dentro de uma situação, dentro de uma família, a gente precisa calar, a gente precisa diminuir, até se humilhar, para que uma situação pior não aconteça? Muitas vezes. E quando não compreendemos isso, nos falta amor. É dessa vocação que eu desejo falar hoje. É muito fácil amar, né, os meus familiares, meus irmãos, aquelas pessoas que convivem comigo, o pessoal da minha turminha, né, as pessoas com quem eu convivo bem, com quem eu tenho afinidade. Mas aquele que é pedra de tropeço. Nós vimos no Evangelho, né, Jesus citar a parábola do bom samaritano, que vimos agora há poucos dias, né, onde temos que fazer algo pelo próximo. Podemos nos perguntar, mas quem é o próximo? É aquele que está no chão? É aquele que está caído? É aquele que está nas esquinas? É aquele que está passando fome? É uma família que passa por problemas? Fica assim em aberto. Mas no texto que vamos ler agora, Jesus diz quem é o próximo. Pega, por favor, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 e seguintes. Evangelho de São Mateus, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 e seguintes. Olha o que o texto diz. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis filho de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer sobre os bons, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus quanto sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro que o meu próximo é aquele que talvez tenha até como inimigo. Aquele a quem não tenho amizade. Aquele talvez até que eu tenha até uma ojeriza daquela pessoa. Não gosto. Uma palavra assim que eu repugno, né? Eu já escutei muitas pessoas falarem, né? Eu tenho asco dessa pessoa. É muito forte isso. Dirigir tal tratamento a um ser humano. Mas temos visto muito isso em tempos de pais e mães de pet, né?
de pessoas que valorizam muito os animais, que merecem amor sim, que merecem cuidado, tratamento, mas que não são melhores que os seres humanos, como a gente vê muitas vezes, né? Quando acontece algum desastre, quando acontece alguma desventura, violência, a gente vê muitas pessoas falando, não é? Quanto eu mais conheço o ser humano, mais gosto do meu cachorro. Né? Com um ar de superioridade intelectual. Eu digo que isso é uma falsidade. Eu digo isso que é uma desonestidade intelectual. Vemos muito isso dentro da polarização que temos visto na sociedade, no nosso país. É polarização política, é polarização de ideias, né, ou ideologias, ou filosofias. Pessoas que, se você não corroborar com ela, se você não concordar, ou se não, né, ditar na mesma cartilha dela, você se torna um inimigo. Aí nós vemos as pessoas levantarem bandeiras de democracia, de amor, e dessa conversa fiada toda, é conversa fiada. E aqui eu não quero falar de sentimentalismo, não. Porque o sentimentalismo não combina com o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele é forte. Ele ama dentro de circunstâncias adversas. Ele ama dentro de circunstâncias desanimadoras. É só olhar para uma mãe que tem um filho encarcerado. É só olhar para uma esposa que tem um marido jogado nas drogas ou na bebida. Ou que está sofrendo no adultério. Mas que ama e acredita que tudo pode mudar. Vivemos em tempos onde as pessoas desistiram de amar porque desistiram do ser humano. E assim desistiram de uma vocação tão linda como a vocação do amor. A vocação de amar. Não dá para fazer o bem se não amamos. Podemos até, sei lá, tapar um buraco ali, tirar uma média. Mas logo vem, tá bom, eu te perdoo. Mas não quero nem olhar para a tua cara. Não tem perdão, não existe perdão. E com isso, volto a dizer, não é sentimentalismo. Não é para uma pessoa te roubar, te maltratar, te fazer alguma coisa de ruim, e você agora andar de... Não, vamos, eu vou te chamar. Não, negativo. Eu não estou dizendo para você esquecer. Eu estou dizendo para você superar. Para você poder entrar na dinâmica do amor. Aqui eu retomo a vida de Santa Teresinha. Quando Teresinha diz na sua biografia que ela encontrou o amor, que ela encontrou a ciência, por isso ela é considerada doutora, a igreja reconhece na vocação de Teresinha uma sublime graça dada por Deus a uma pessoa que, nos dias de hoje, seria vista somente como uma freirinha qualquer. Porque hoje, até para ser padre, feira, membro de comunidade, se você não tiver, né, um diploma, você não é ninguém. Eu digo que não. Eu digo que não. É necessário, sim. Não faço aqui apologia à falta de estudo, jamais. Mas isso não pode ser parâmetro para a minha vida, nem para a sua, nem para a vida de ninguém. Ter ou não ter um grau superior. Ter ou não ter um mestrado, um doutorado. No que isso lhe faz melhor que os outros? No que isso lhe garante a eternidade? Porque é disso que falamos aqui.
É disso que a igreja fala. Se você tem vida de igreja, se você é de pastoral, grupo, movimento, serviço, sei lá o que, da igreja, foi para isso que você foi chamado. Foi por isso que o Senhor tocou no seu coração. Para te ensinar o amor. Porque vida de igreja é vida fraterna, não é assim? E vida fraterna é vida de convivência. Por isso o amor é difícil. Porque o amor, ele exige convivência. E as pessoas hoje não querem se apaixonar, não querem amar, não querem se entregar. Por quê? Porque o amor nos enfraquece. Quem ama se mostra. Quem ama não se esconde. Quem ama mostra suas fragilidades. E vivemos em tempos em que a própria família, infelizmente, tenta forjar pessoas embrutecidas. Ainda digo que não fisicamente, muitas vezes não de forma cognitiva, de aprendizado. Eu via um artigo há pouco tempo, né, na internet, que falava sobre essa geração que hoje está com 20, 25 anos. Dizia que é a geração assim, mais educada, mas é a geração mais fraca. É a geração que precisa de condições para sorrir, que precisa de condições, né, para se relacionar. E Deus já deu tudo isso ao homem. Jesus não fala de uma coisa aqui neste evangelho hoje que é impossível a nós. Quando ele diz, amai os vossos inimigos. Jesus não volta a dizer, não está dizendo, anda de mão dada, porque a gente tem, né, o apego. A gente quer logo fazer uma turminha, a gente quer logo fazer uma gangue aqui, logo para a gente, né? A gente tem turma na escola, tem turma na igreja. A gente quer logo fazer aquela turma de amigos, boi de falso. Basta um sair, o resto falando mal, aqueles todinhos. Basta dar as costas. Por isso, Jean Vanier, fundador da comunidade A Arca, né, disse que os amigos são medíocres. Eu custei a digerir isso. Mas a vida de comunidade me ensinou que a amizade, ela é medíocre. A fraternidade, não. Na fraternidade, eu amo meu irmão não por ele somente, mas eu amo porque é meu irmão. Porque é uma graça que Deus me deu. Eu o amo não por ele, mas eu o amo apesar dele. E não escolho, né, aquilo que é melhor no irmão. Senão também não é fraternidade. Porque uma pessoa carrega consigo, né, coisas boas, coisas ruins, irritações, né, encolerização, fraqueza. Né? Ninguém gosta de mostrar fraqueza. Por isso eu digo que vivemos uma geração muito falsa, que esconde o que é, porque não gosta de mostrar a sua fraqueza. E eu digo que se você esconde a sua fraqueza, se você não reconhece o seu mal, você jamais vai poder ser feliz. Você jamais vai poder amar de verdade. Você não vai nem se confessar. Você não vai se confessar que preste. Você esconde tudo. A gente anda querendo fazer da igreja prateleira de supermercado. E se eu quero, e se eu não quero, e se eu faço, e se eu não faço. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso eu não faço, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Será que Deus te chamou a viver na presença dele? Porque quem tem vida de igreja é chamado a viver na presença de Deus. Deus te chamou para viver na presença dele, para você fazer acepção de pessoas.
daquilo que Deus mais ama, que é o ser humano. Deus ama toda a criação. Mas ele tem uma predileção pelo ser humano. Então, quando eu falo mal, quando eu deprecio, quando eu violento, é a Deus que eu estou atacando. Porque todos somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. É o que diz aqui o último versículo, o versículo 48. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Entendamos esse perfeito não com um pensamento e um coração humano, mas peçamos o dom do Espírito Santo para podermos encontrar nesta perfeição a palavra santidade. Ser perfeito para Jesus é amar. Olha só o encontro de Jesus com aquele jovem, né? Dizem que é jovem, né? O jovem rico. Quando Jesus fala para ele que ele tem que viver os mandamentos, e ele diz que ele já vive isso desde jovem. O Evangelho diz assim mesmo, Jesus o olha nos olhos e naquele momento Jesus o amou, o Evangelho diz. Jesus o amou naquele momento, por quê? Porque via que era verdade. Que ele era uma pessoa que buscava viver a palavra de Deus. Mas aí Jesus, como também é Deus, diz a ele o quê? Então agora vende tudo que tem e me segue. Acabou tudo ali, né? Acabou tudo ali. E para muitas pessoas é assim. Tá tudo muito bem, enquanto eu não posso doar nada, enquanto eu não tenho que fazer isso, enquanto eu não tenho que fazer aquilo, enquanto eu não tenho que tirar meu tempo, enquanto eu não tenho que me gastar para o outro. Porque a partir do momento em que você me tira da minha zona de conforto, pronto, acabou, não existe amor. O amor, ele comporta desafio. Por quê? Porque ele é uma decisão. E não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Que aos olhos humanos não é amor. Porque volto a dizer, fomos educados e temos educado nossos filhos para apenas o amor corpóreo. Somente para o amor que tem feedback, somente para o amor que tem retorno, somente para o amor aos meus. Aquele que é difícil, aquele que eu não gosto, aquele que eu desconfio. Esse eu lá vou amar, esse eu lá quero conversa. Mas eu te digo que hoje o Senhor te diz que Ele é o teu próximo. Tendes ouvido o que foi dito, ou seja, a lei de Italião, né? Amarás teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Jesus diz não. Ama teu inimigo. Reza por ele. Jesus vai de encontro, né? Vai contra essa máxima judaica. Por quê? Porque ela não comporta o amor. Eu presumo que, a partir logo desses discursos de Jesus, ele começou a sair das graças dos fariseus. Porque Jesus, se tinha algum deles que achava que ele poderia ser o Messias, eles começam a achar que não. Por quê? Porque não reza na cartilha deles. Porque não é um falso como eles. Porque não é hipócrita como eles. Porque Jesus não impunha nenhum tipo de carga sobre aqueles que verdadeiramente amava. Muito pelo contrário, ele tirava a carga deles. O Senhor hoje
com essa palavra, nos convida a fazermos uma anamnese, a fazermos um questionamento, um autoexame de nossas atitudes. Não para nos entristecermos, jamais, mas para tomarmos um outro rumo. Para discernirmos de fato o chamado de Deus para a nossa vida. Quando Deus te criou, Ele te criou no amor. Ele te criou por amor. Mas, acima de tudo, para o amor. Para que você fosse também um reflexo desse amor que Ele destinou para a tua alma. Porque é na alma do ser humano que se encontra toda a completude do amor que Deus destinou a todo gênero humano, a todo homem, a toda mulher, a todos aqueles que Ele destinou para serem sua imagem e semelhança, para todos aqueles que Deus convidou a formar uma família, a ser um sacerdote, um celibatário, um religioso, um leigo consagrado a Deus, um pai de família, uma mãe de família. Amar deveria ser coisa de ser humano, daquele que se entende imagem e semelhança de Deus.